Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos tratar de um dos principais temas, de um dos temas que me dá mais tesão em falar, que é a parte comercial, tá bom? Então nós vamos começar a introduzir o tema comercial. Lembrando que comercial, pessoal, toda empresa, todo negócio, ele vive de vendas. Então é uma área sem dúvida nenhuma muito importante. Olha, gente, depois nós vamos começar a falar de financeiro, marketing, né, operações, que são outros setores da empresa com sua grande relevância, né? E por aí afora, são vários outros setores aí que se a gente for começar a falar, a gente vai demorar um tempinho. Gestão. Marketing comercial, eles andam de mão dada, isso é fato, né? São setores muito interligados, são setores que trabalham junto. O marketing, muitas vezes, ele gera o que a gente chama de leads, né, que são contatos, possíveis pessoas que vão se tornar clientes desse produto, dessa empresa que você está tocando aí. Ô Neto, mas sabe o que acontece, cara? Eu não sou uma pessoa comercial, eu sou uma pessoa mais quieta, eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu não me vejo ali na venda, no tete a tete, eu sou uma pessoa insegura. Ô, gente, você já ouviu falar que tudo na vida é treino? Então comercial também é assim. Comercial, você treina a habilidade comercial. Só que para treinar, você tem que estar disposto a praticar, né? Comercial é igual a treino, não tem jeito, você tem que ir para a prática. E se você está disposto a praticar, você tem que saber que você vai errar, você tem que saber que você vai receber muitos nãos. Imagina só, todo mundo que vai te vender um produto, um serviço, você fala assim? Óbvio que não, né? Então você tem que ter esse entendimento que o não ele faz parte da vida da pessoa que está ali no comercial. Imagina que mil maravilhas que seria se toda venda que eu tivesse tentado fazer na minha vida eu tivesse êxito. Imagina se todo cliente, seja um cliente de varejo, um cliente aí que a gente chama de B2C, né? Ou então um cliente de empresa, seja um hospital, seja, por exemplo, uma faculdade e tudo mais, se tudo eu tivesse êxito. Não tem jeito, nada na vida é perfeito. Se a gente for fazer uma analogia aí, você pode pegar o Pelé, ele não acertou todos os pênaltis e todas as faltas que ele bateu na vida, né? Então você tem que entender isso, faz parte do nãos, tá? Da vida do comercial, o não, os nãos no geral. E aí você vai vendo, na medida que você for treinando e que você for criando habilidades, sem dúvida nenhuma, a proporção nãos e sims, elas devem ir diminuindo, né? Então vamos supor que no começo você precisava fazer 40 contatos para fazer uma venda. Nossa, Neto, que absurdo, eu devo ser muito ruim, né? Não, depende do serviço, você está se conhecendo, né? Depende do público-alvo, depende de uma série de coisas. De repente, depois de um ano de serviço, você viu que essa proporção não precisa mais de ser 40, agora ela é 30 e por aí afora. O que você tem que entender é o seguinte, a parte comercial ela está atrelada à meta, ao resultado. Então você tem que deixar bem claro ali na sua empresa, no setor do comercial, qual é a meta e o que ele precisa fazer. Vamos supor que a meta do Neto de venda é de 10 por mês. E eu sei que para cada 10 contatos eu converto um. Poxa, então tá aqui, ó. Eu tenho que fazer, na verdade, 100 contatos para conseguir atingir o meu resultado de 10. E isso faz parte da vida, faz parte do jogo e, sem dúvida nenhuma, é um setor que desafia muito a gente, né? Ô Neto, mas sabe o que acontece, cara? Eu me acho muito novo, eu acho que eu sou muito novo para ir vender, por exemplo, um produto para uma pessoa que poderia ter a idade do meu pai, do meu avô e tudo mais. Ô, gente, isso é muito comum e eu vejo muito isso aqui na nossa equipe, no nosso time. Quando a gente, né, vocês sabem que eu atuo no setor de educação, no setor de saúde, no setor de tecnologia, mas está sempre interligado com a saúde, né? Sempre interligado com a saúde. Você acha que é fácil? Você acha que foi fácil, por exemplo, eu, quando comecei, hoje eu estou com 32 anos, então, por exemplo, eu sou de 88. Quando eu comecei a vender dentro de um segmento totalmente tradicional, que é o setor de saúde, eu estava ali com 24 anos, né? Eu sou de 88, eu sou de maio de 88. Então, eu comecei a vender com 24 anos. Imagina só, eu, moleque, né, sem barba, sem nada, tendo que vender para um diretor de hospital. Você acha que isso me deixava confortável? Primeira venda que eu fui fazer, eu sentei com um diretor no hospital, não vou falar aqui nome nem nada, mas depois se tornou um grande amigo, e ele mesmo já chegou me perguntando, você acha que você é digno, entre aspas, não me menosprezando por questão dele ser um cara muito importante, mas ali, menininho de 24 anos, seu lugar não é aqui não, seu lugar é na faculdade, o que você está fazendo aqui comigo?
Então, assim, a gente sabe que nós vamos deparar com isso. Às vezes pode ser por causa da sua idade, às vezes pode ser por alguma outra coisa que você não se sinta tão seguro. O que você tem que entender é, quando você vai para o comercial, você tem duas possibilidades. O tete a tete, o cara a cara, né? Então, o presencial, e você tem a possibilidade de estar vendendo de uma forma remota, seja por telefone, seja por computador e tudo mais. Seria uma ironia a gente falar que a apresentação, quando você é comercial, ela não importa. O que você está falando de apresentação? Eu não estou falando aqui de cor, de sexo, né, de opção sexual, eu não estou falando de nada disso, mas eu estou falando o seguinte, você tem que se adequar ao setor que você está. Então a gente sabe disso, uma apresentação significa que você está com a aparência de uma pessoa limpa, né, de uma pessoa que está bem cuidada, você está bem vestido, sem estar amarrotado e tudo mais, isso muda. A pessoa muda a forma que ela vai te receber. Ô Neto, mas você está falando de uma coisa preconceituosa. Gente, eu estou falando a realidade. Eu estou trazendo para vocês a realidade. Sem dúvida nenhuma, quando você vai fazer um tete a tete, a pessoa, ela está fazendo, o cliente ali, ele está fazendo uma leitura corporal sua. Então ele está observando tudo. O contato comercial, ele começa no primeiro momento que você está vendo o seu cliente, né? Então você tem que tomar muito cuidado com essa leitura corporal, você tem que tomar muito cuidado com os gestos que você faz, com a sua expressão facial, você tem que tomar cuidado com a questão da sua vestimenta, porque isso tudo faz parte do pacote. Olha só, como é que eu fui fazendo assim, trazendo um pouco para a minha vida. 24 anos, começando a conversar com muita gente muito mais velha, idade para ser meu avô, comecei a aprender como lidar com eles e eu fui fazer uma coisa que foi muito ironia assim, eu sempre deixei o meu WhatsApp sem foto. Olha só, o tanto que eu era neurado com isso também, e você vai amadurecendo e vai mudando a concepção. Então quando eu tinha 24 anos ali, eu deixava o meu WhatsApp sem foto, porque muitas das minhas negociações eram com pessoas muito mais velhas que eu, e eu não queria mostrar qual era a minha idade, porque eu achava que isso estava atrelado à credibilidade no meu setor. E aí eu resolvi colocar a foto no WhatsApp no ano que eu casei. Então eu estava lá com 28 anos, aí eu coloquei uma foto no WhatsApp, coloquei uma foto do meu casamento. Eu e minha esposa lá dançando, brincando e tal. E aí foi muito legal que a primeira vez eu tinha um grande parceiro comercial, aí, um diretor de uma grande faculdade aqui de Minas, que a gente não se conhecia pessoalmente. Se conhecia, criamos um relacionamento por telefone, mas a gente não se conhecia pessoalmente. Eu sabia quem ele era, porque ele tinha foto no WhatsApp dele, mas ele não sabia quem eu era. E aí, quando a gente foi se encontrar pessoalmente, ele falou, nossa senhora, eu pensei que a foto do WhatsApp fosse do seu filho casando e tudo mais. Então assim, gente, eu estou tentando trazer aqui um pouco da prática para vocês. Eu não estou falando que a idade é um fator determinante, mas você tem que conhecer o seu setor. Eu não estou falando que cor é uma coisa determinante de forma alguma, que sexo é uma coisa determinante de forma alguma, mas você tem que entender que o seu cliente ele está observando todos os atos. A partir do momento que você fez o primeiro contato com ele, ele vai estar observando todas as suas ações. Então a questão de como se portar com gestos, né? Então aquela coisa de ficar apertando a caneta, por exemplo, isso pode mostrar para ele que você tem um pouco de insegurança, que você não tem certeza do que você está fazendo, isso pode influenciar na sua compra, no sim dele ou não. A questão de ficar balançando perna, são algumas coisas que a gente faz de forma natural, mas às vezes nos compromete para quem está comprando do outro lado. Então, pessoal, assim, isso são só algumas coisas, é uma troca de experiência mesmo, uma troca de vivência que eu estou falando aqui para vocês, mas o que você tem que entender é o seguinte, toda venda, ela está atrelada ao convencimento. Toda pessoa, querendo ou não, independente do setor que ela trabalha, ela se vende o tempo inteiro. Então assim, pessoal, independente do segmento que você está, se você parar para pensar, você vai concordar comigo. Você é um vendedor. A relação humana ela é feita através de venda. Ela tem que ter uma reciprocidade, ela tem que ter troca, né? Então assim, quando eu falo em venda, você tem que tomar muito cuidado, que você tem que tomar com aquela questão do limiar, para você se transformar, para você se transformar numa pessoa simpática para uma pessoa muito chata e que seja um puxa-saco, por exemplo, que ninguém gosta disso. Então, é aquela velha história de você se descobrir como pessoa. Ninguém gosta de ficar sendo 100% bajulado o tempo inteiro. Então, assim, você tem que ter verdade no que você está vendendo. Você não pode falar só o que o cliente quer ouvir. Além do cliente, de você falar o que o cliente precisa ouvir, você tem que falar o que você acredita. Então, se você chegar hoje, por exemplo, Neto, você não gosta, por exemplo, do refrigerante X, e você tentar vender o que você não gosta, o que você não consome, você não tem aquele brilho no olho, você não tem aquele amor para fazer essa venda. E aí você perde muito da sua capacidade de convencimento. Então, vamos supor que eu não gosto do refrigerante X, né? Refrigerante X. Eu gosto do refrigerante Y, mas eu estou aqui tentando vender o X.
Você acha que eu vou ter o mesmo tesão? Você acha que eu vou ter a mesma fala, a mesma propriedade para falar? Eu estou tentando falar algo que eu não gosto, eu não provo, eu não tomo. Poxa, então assim, se você quiser ser empreendedor, naturalmente o empreendedor ele já é apaixonado por que ele faz, né? O empreendedor ele tem que ser apaixonado pelo que faz, não vai atrás do dinheiro só não, porque senão você vai cair. Agora, se você quer ser um vendedor de uma companhia, de uma empresa, de uma instituição, cara, procura uma empresa que você goste, que você tenha amor, que você acredite no propósito dela. Porque o poder de convencimento, se você parar para pensar, ele está sempre ligado ao propósito. Você vende o que você gosta, você vende o que você compraria, você vende o que você ama, né? Então assim, são algumas coisas que são muito importantes a gente sempre frisar. E a energia, Neto, você é um cara de mais energia, você é um cara que joga mais para cima, precisa ser assim? Óbvio que não. E você acha que eu me mantenho nessa energia sempre? Eu consigo fazer a leitura. Quando eu estou lidando com uma pessoa que ela é um pouco mais, que é mais introspectiva, ou um pouco menos acelerada que eu tenho que ter a empatia de conseguir me adaptar e conversar com ela ali de igual para igual, do jeito dela. Então isso é uma das coisas muito importantes que eu sempre falo para vocês. Por isso que toda venda ela é feita a partir do primeiro contato. Então você tem que tomar cuidado com a forma que você se porta fisicamente, com as palavras que você tem, e você tem que ter a habilidade de rapidamente conhecer quem está do outro lado e quem está ali para adquirir esse serviço ou para adquirir o seu produto. Empatia. Venda, pessoal, é convencimento. Venda, você tem que criar uma confiança com a pessoa. Venda, você tem que mostrar para a pessoa que você está ali. Obviamente, ninguém, né, o vendedor ele não está ali por só amor, sem querer o dinheiro de quem está ali do outro lado. Mas você tem que mostrar para ela que o dinheiro que você está querendo pegar é um dinheiro que tem muita lógica ela gastar. Que, na verdade, você está entregando benefício para ela. Muitas vezes você vai vender para a pessoa um produto que ela nem sabe que existe, ou então que ela nem sabe que precisa. Então, quando você é verdadeiro, quando você conversa de igual para igual, criando um rapport ali, uma empatia, você pode ter certeza absoluta, cara. Ela vai te olhar e ela vai conseguir abrir a carteira com muito mais facilidade, com muito mais prazer. Né? Então, pessoal, assim, como eu falei, essa é a primeira parte. Eu acho que a gente vai voltar sempre aí no quesito comercial, no tema comercial. É o tema que me dá, como eu falei no começo, que me dá prazer em falar. E se eu fosse escolher uma característica, qual que é a minha principal característica aí, dentro de uma empresa, dentro de todos os setores, sem dúvida nenhuma eu falaria a questão comercial. Tá? Então é isso, pessoal. Nós vamos parar por aqui. Nós vamos fazer vários vídeos comerciais. Esse foi um comercial mais geralzão, mas para você começar a entender sobre a ideia, sobre quais são os pontos importantes. Você pode ter certeza, reforço, que o seu cliente, que o seu possível cliente, ele começa a criar uma identificação com você e ser mais receptivo ou não, desde o primeiro momento que ele bate o olho em você, ou então desde o primeiro oi que você dá no telefone. Isso é fato e são habilidades que você tem que desenvolver. E lembrando, eu não sou muito comercial, eu não tenho muito esse perfil. Gente, comercial é treino, como tudo na vida. Se você treinar, sem dúvida nenhuma, você pode vir a se tornar um. Beleza? Pessoal, se você não deixou seu like, eu te peço para deixar. É importante, é o feedback que eu tenho. É como eu sei se eu estou sendo relevante ou não para você. Se você tiver algum comentário ou quiser dividir alguma experiência, escreva aqui embaixo também. E é aquilo, se tiver dúvida, eu não preciso nem falar. Deixa ela aqui para a gente que a gente comenta nos próximos vídeos. Tá bom? Um forte abraço. Lembra, foco e resiliência sempre. Comercial é resiliência demais. Lembra que os não são muito maiores do que o sim e é um processo natural. E no próximo vídeo a gente continua metendo o pé na porta.